3. A paz do Senhor a todos. Vamos hoje louvar a Deus e logo em seguida o pastor Marcos vai trazer uma palavra de poder. Amém? Vamos louvar então a Deus, o hino 535. Quem souber, nos acompanha, por favor. É tudo para a honra e para a glória de Deus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo bem pôs de louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém, irmãos? Agora com a palavra o pastor Marcos. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Desejo saudar a todos nesta noite com a gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Quero convidá-los para uma breve reflexão de uma palavra que Deus colocar ao meu coração. Amém? No livro de Isaías, no capítulo 55, o verso 7, 8 e o 9. Diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ainda no livro de Jeremias, no capítulo 29, e o verso 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vejo que nos dias atuais o nosso adversário tem trabalhado muito nos nossos pensamentos, e vejo que as pessoas que não têm o escudo da fé, que não está revestido pelo poder de Deus, eles já não confiam mais, eles não esperam de Deus a solução. Numa passagem, o profeta Isaías, o profeta messiânico, vem trazendo uma palavra de esperança para o povo. Ele vem trazendo uma palavra dizendo que os pensamentos deles não eram os pensamentos de Deus, porque os pensamentos deles eram pensamentos de derrota, eram pensamentos de falência, eram pensamentos que Deus já tinha na capoquia forga os esquecido. Os pensamentos deles eram que todas as promessas quanto Deus tinha feito ao povo de Israel não se cumpriria, porque eles haviam deixado os caminhos do Senhor. Então Deus, ele traz uma palavra através do profeta messiânico, o profeta Isaías, dizendo que os pensamentos deles não eram os pensamentos de Deus, nem os seus caminhos os vossos caminhos. Mas a Bíblia diz também, lá em Jeremias, no capítulo 29, quando o povo estava cativo, ali, ficaram cativo por 70 anos, na servidão da Babilônia, a Bíblia diz então que Deus levanta Jeremias, e novamente Deus traz uma palavra profética através de Jeremias, dizendo ao povo: bem sei eu os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pois o fim que eles desejavam era ser libertos. Há muitas pessoas que têm um pensamento que vai ser acometido desta enfermidade por nome coronavírus e não sairá, que morrerá nessa situação. Outras pessoas já estão dando como fim o seu relacionamento, o seu momento da Kamanarabástia mais íntimo. Outras pessoas estão já com pensamento que tudo acabou, que o desemprego bateu e não vai ter como sanar as suas dificuldades. Mas os pensamentos de Deus é nos curar, o pensamento de Deus é nos unir, os pensamentos de Deus é abrir não só porta como as janelas do céu, para trazer sobre nós bênção tal a qual nunca imaginamos. Ora, me faz lembrar um homem por nome Jó. Jó passa por um processo, mesmo sendo fiel, reto, íntegro e que se desviava do mal. Por quê? Jó, Labacaravassi, ouvia falar de Deus. Jó temia Deus. Jó temia na Camanderga todas as calamidades que veio sobre ele. E Deus permitiu para que Jó viesse ter uma experiência única, exclusiva com Ele. Eu quero vos dizer nesta noite que os pensamentos de Deus é que venhamos nos achegar a Ele, porque Deus, Ele quer ter um momento exclusivo conosco. O que Deus quer é nos dar experiências a qual nunca tivemos. Louvado é o nome de Jesus. Jó, no capítulo 13, o verso 25, Jó diz: o que eu temia, o que eu tinha medo me sobreveio, e o que eu receava está diante de mim. Ele tinha medo de perder os seus filhos, tanto é que, sabendo que seus filhos estavam na casa de seus irmãos, temendo que estivesse fazendo alguma coisa de errado, Jó então sacrificava cordeiros e oferecia a Deus em prol dos seus filhos. Então Deus permitiu que os seus filhos morressem. Deus o levara para ele, porque os filhos de Jó pertenciam a Deus.
Você note que Deus então, ele retribuiu tudo em dobro na vida de Jó, mas os filhos de Jó, ele não deu em dobro, sabe por quê? Deus os levou para si. Quem sabe você está passando por um momento que perder alguém da sua família e está questionando a Deus, ou por que Deus permitiu essa situação. Não te preocupe, Deus os levou para ele, porque Deus, ele sabe o dia de amanhã. A Bíblia diz que o dia de amanhã não nos pertence, mas pertence a ele. Por que Deus levou? Porque Deus sabia que nessa trajetória futura eles iam se desviar da vontade de Deus, e Deus, sabendo então, os levou para si. Louvado o nome de Jesus. Jó temia ficar pobre, Jó temia Cabacaravassia ficar enfermo. Então Deus permite uma situação para que Jó viesse conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas de andar com ele. Nós notamos que em Jó capítulo 42, o verso 2, Jó diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Jó caiu em si diante a situação que os pensamentos de Deus eram mais elevados. Não queira ensinar a Deus o que ele deve fazer. Não questione os pensamentos de Deus sobre a sua, sobre a minha, sobre as nossas vidas, porque os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de guerra. Jó continua: ora, com ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Muitas pessoas querem ver a Deus quando a promessa se cumprir, mas Jó viu a Deus na prova. Jó viu a Deus na circunstância caótica que ele estava vivendo. Então Jó percebeu que os projetos de Deus, os pensamentos de Deus sobre ele eram mais altos, mais elevados. Eu não sei a situação que tu está passando, mas eu tenho certeza que os seus pensamentos é de derrota, mas os pensamentos de Deus são pensamentos de vitória. Eu já sinto na Cabuque a força, a presença de Deus de uma forma tal que tenho que profetizar. Profetizo a sua cura, profetizo a paz no seu lar. Eu profetizo que a sua saudade será saciada, porquanto quem está longe Deus vai trazer por perto. Eu profetizo que o seu negócio não vai entrar na falência, as portas não se fecharão, porque os pensamentos de Deus é abrir as portas, pois ele tem em suas mãos a chave que abre ninguém fecha, e a chave que fecha ninguém abre. Eu já profetizo o milagre, eu já posso contemplar Kamandaravandorgia, Deus levantando aquele que estava abatido, caído, aquele que estava oprimido, pois Deus manda vos dizer que os seus pensamentos para com a sua vida são pensamentos de paz e não de guerra. Louvado, engrandecido é o nome de Jesus. Jó passa por esta situação. Jó, na Capoquendegiafurga, não recebeu um aviso, não recebeu uma mensagem profética que ia passar por aquela situação. Deus não se manifestou em sonhos, Deus não usou sacerdote para falar com Jó, mas olha só o privilégio que temos. Deus sempre nos avisa, Deus sempre levanta um profeta, Deus levanta alguém e traz uma palavra de aviso, pois a Bíblia diz que Deus não fará nada sem antes avisar os seus filhos, os seus servos, os profetas. Como profeta, eu quero profetizar na sua vida a palavra de Deus, que os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os vossos caminhos os seus caminhos, porque os caminhos e os pensamentos de Deus são mais elevados do que os seus. Para encerrar, a Bíblia diz então
que ali Deus vai ter ali com Elifaz. A Bíblia diz que ele fala com Elifaz: olha, tu não disseste o que era reto de mim, eu não aceitarei o seu sacrifício, vá até o meu amigo Jó, porque Jó dissera tudo quanto era reto sobre mim. Jó, oferecerás o sacrifício e eu dos altos céus o receberei. Nessa noite clame, nessa noite busque, pois Deus irá ouvir o teu clamor e receberá o teu clamor como sacrifício suave e agradável. Jó não tinha pensamentos de restituição. Jó nem imaginava que Deus ia ressarcir, restaurar as suas percas. Agora Bildade, Zofar e Elifaz chegam até a Jó e dizem a Jó, para Jó orar por eles. Jó levanta as mãos sem ira e sem contenda, e a Bíblia diz: enquanto Jó orava a Deus pelos seus amigos, Deus virou o seu cativeiro. Ore por aquele que te perseguiram, ore por aquele que virou as costas para ti, ore por aquele que desabonou a sua fé, porque tu orando amontoarás brasas sobre a sua cabeça e o nome do Senhor será glorificado. Agora a Bíblia diz que vem os irmãos de Jó, vem as suas irmãs e vem todos quanto dantes o conhecia. Haverá surpresa em sua vida, haverá um momento do sobrenatural na sua vida. A Bíblia diz que todos se assentaram à mesma mesa, se condoeram com Jó, e cada um trouxe uma peça de ouro, uma peça de prata, uma peça de linho fino, e o segundo estado de Jó cresceu em extremo. Os pensamentos de Deus é pensamentos de crescimento. Fique com esta palavra, medite nesta palavra, pois Deus pelo Espírito Santo falará o teu coração, que os pensamentos de Deus não são pensamentos de morte, mas pensamentos de paz. Eu, Alabuque, Assokomondorovácia, Naravangergel, agradeço esta oportunidade de ser mensageiro para a tua vida. Fique com esta palavra em nome de Jesus.